Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e quem está aqui comigo hoje é a Mariana. Oi Mariana, tudo bom? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o clima e o tempo. Você sabe qual que é a diferença desses dois? E se existe alguma diferença entre eles? Então vem comigo, me acompanha até o final, que nessa aula nós vamos praticar e entender muito bem a diferença entre clima e tempo, porque sim, eles são diferentes. Então vem comigo. Essa aula, pessoal, é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental e nós iremos trabalhar a seguinte habilidade de identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas, tá? Então vamos lá. Vocês já repararam que em diferentes regiões da Terra, né, algumas regiões são mais quentes, outras são mais frias, algumas regiões são mais úmidas, outras mais secas. O que influencia? O que faz com que isso aconteça? Essa diferença de temperatura, diferença entre a umidade, né, a atmosfera, o que acontece, quais são os fatores, os elementos que influenciam ou que modificam para que aconteça essa diferença de temperatura. Você já deve ter visto aí nos noticiários, né? Geralmente a gente tem a previsão do tempo. Então, por exemplo, se alguém faz a pergunta, como está o clima na sua região hoje? E você responde assim, olha, hoje aqui em Belo Horizonte, o dia amanheceu, né, com um sol maravilhoso, com previsão aí de chuva ao final da tarde. Nesse momento que eu falo com vocês sobre como está o tempo hoje, nós estamos falando, né, de tempo ou de clima? Então, o clima aqui em Belo Horizonte é quente? O clima está chuvoso? Bom, quando a gente fala assim, a gente está falando errado, porque na verdade a gente fala do tempo. Então, o tempo está chuvoso, o tempo está nublado. Sim, isso é uma característica de tempo. E nós vamos entender agora a diferença entre os dois. O clima, pessoal, é uma condição da atmosfera ao longo de um período longo de tempo. Então, nós vamos ter um período muito mais longo em que existe um estudo de acompanhamento dos fenômenos climáticos daquela região. E aí sim, a gente tem a definição do clima daquela região. Agora, o tempo não. O tempo é uma condição variável. Olha o que acontece. É uma condição momentânea da atmosfera, que pode sofrer variação. Então, aqui em Belo Horizonte, o tempo amanheceu ensolarado. Entretanto, pode acontecer, né, pancadas de chuva no final da tarde. O que isso significa para a gente? Uma condição variável. Olha só, amanheceu ensolarado, nós vamos ter uma variação ao final da tarde vindo chuva. É diferente, por exemplo, de falar que o clima em Belo Horizonte, existem as estações, né, climáticas. Então, nós vamos ter uma época que é um período mais chuvoso, né, que geralmente marca a primavera e verão, mais voltada para o verão aqui em Belo Horizonte. Nós vamos ter uma época de clima mais seco, que ocorre durante o nosso inverno. Então, essa diferença de clima e tempo são fundamentais para a gente poder conseguir entender como que ocorrem as previsões do tempo, né? Saber da importância do tempo, por exemplo, para uma pessoa que trabalha com agricultura, com navegação, com aviação, é extremamente importante a gente conhecer a previsão do tempo, saber qual vai ser, né, a condição climática, a condição momentânea que vai acontecer naquele período. Um outro fator extremamente importante é que durante a formação, o estudo, né, do clima, a gente consegue entender melhor como que ocorre as temperaturas, em qual época vai ser uma época chuvosa, qual época vai ser uma época seca, e isso é extremamente importante, por exemplo, para a agricultura, né? Também para a aviação, como que vai acontecer durante esse período. Então, o clima, pessoal, eu gosto de falar que ele é o estudo da atmosfera, é o estudo do
tempo ao longo de um período maior, enquanto que o tempo é o estado em que se encontra. Então, o tempo é algo. O clima o tempo está, enquanto o clima é algo. Então, o clima define a região. Aqui no Brasil nós temos, né, como estamos mais próximos do Equador, nós temos um clima tropical. A latitude, né, quanto mais próxima do Equador, a gente vai ver isso ao longo das nossas aulas, a de hoje e as aulas que estão por vir também, que quanto mais próximo da linha do Equador, maior, né, a temperatura da região do planeta. Então, o Brasil, ele tem o clima tropical, né, que caracteriza aí uma certa umidade, os verões, né, mais quentes. E olha só que interessante, lá na Amazônia a gente tem uma característica de clima regional que é influenciado pela umidade do ar. Então é um clima na qual a temperatura não oscila tanto. Geralmente, né, é calor de dia e de noite, diferente do que acontece aqui em Belo Horizonte, né? A gente tem as duas estações definidas, quente e seca e molhada, na verdade não, chuvosa, né, gente? Nós vamos ter essa diferença da estação e isso influencia muito na temperatura local. A gente não tem tanta umidade, é lógico que a umidade que é formada lá na Amazônia, ela influencia a temperatura de todo o país, tá? Ela é extremamente importante, não só para a temperatura, mas também para a questão das chuvas e etc., que ocorre aqui na região Sudeste e demais regiões do Brasil. Então, o clima lá é um clima mais úmido, né? Enquanto aqui em Belo Horizonte é um pouco mais seco, sendo úmido somente na época chuvosa, ok? Então, você vê que tem uma diferença. Foi preciso, necessário vários estudos ao longo de um período para que a gente conseguisse definir como era o clima aqui e como era o clima lá na região amazônica. O que é bem diferente do tempo, porque o tempo ele varia ao longo do dia e ao longo aí de alguns dias. Por exemplo, eu consigo fazer a previsão do tempo até 10 dias. Passou disso, quanto mais próximo daquele dia, melhor vai ser essa previsão. Bom, então as estações, né? O clima ele vai influenciar diferentes situações. As estações são observadas ao longo de vários anos, então tem-se um estudo sobre essas estações. Então, se por exemplo, no dia 1º de julho é um dia que não chove, vai se estudando. Dia 1º de julho do ano de 2001, se estudou e viu, olha, dia 1º não chove em Belo Horizonte. Dia 1º do ano seguinte, 2002, também não choveu no dia 1º de julho. No dia 1º de julho de 2003, fez-se um novo estudo, também não choveu. Então, você tem uma característica climática daquela região de que não vai chover durante esses dias, né? Lógico que com uma margem de erro aí que acontece, né? Alguns fenômenos que podem alterar. Mas o clima tem-se aquela previsão de como acontece o período chuvoso e o período de seca. Então, vai resultar para a gente em diferentes climas nas regiões dos planetas. Regiões mais longes da linha do Equador vão ser mais frias e regiões mais próximas da linha do Equador serão mais quentes, né? Então, olha só, nós vamos ter os elementos que vão influenciar, né, no clima. Então, esses elementos, gente, eu gosto de falar que eles compõem o clima. É algo que forma, né? Quando você estuda esses elementos, você sabe que ele vai compor o clima. Quais são esses elementos? Radiação, o vento, a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade, a precipitação, né, que é a questão da umidade que se vai ou não vai chover. Isso aqui, ó, são elementos que compõem o clima. Então, através desses elementos, é um estado que a gente consegue verificar, né, a composição do clima daquela região. É diferente, por exemplo, dos fatores climáticos, né? Nos fatores climáticos, nós vamos ter diferentes fatores que irão
modificar. Enquanto o elemento compõe, os fatores irão modificar. Deixa eu pegar minha caneta aqui, que agora a gente vai falar de um por um desses fatores que vão influenciar o clima de uma certa região. Então, vamos lá. Começando aqui pela latitude. Então, como eu falei para vocês, a gente tem, né, o planeta Terra. Eu vou até fazer desse círculo aqui como se fosse o planeta Terra. Então, nós vamos ter a linha do Equador, que divide, né, o planeta em hemisfério sul e hemisfério norte. Quanto mais próximo dessa linha aqui o país, né, a região estiver, que nós vamos falar que são maiores latitudes, maior vai ser a incidência solar nessa região. Os raios solares vão bater de forma mais perpendicular ao planeta Terra. Isso significa que a temperatura dessa região vai ser mais quente. Então, o nosso país, né, o Brasil, ele está situado mais próximo à linha do Equador, fazendo com que nós tenhamos um clima mais tropical. Diferente do que ocorre, né, nas latitudes mais altas. Então, quanto mais a gente sobe para o hemisfério norte, ou então desce aqui para o hemisfério sul, de acordo com a linha do Equador, a gente vai ter a mudança brusca na temperatura. Então, essas regiões de polo são regiões muito mais frias. O clima local lá é muito mais frio, né? A gente vai ter temperaturas negativas, muito diferente do que ocorre aqui na região central do planeta. Então, esse fator, né, o fator da latitude, vai influenciar, né, vai modificar a temperatura, o clima nessa região. Agora, um outro fator que é extremamente importante é a altitude. Então, por exemplo, quando a gente está numa região mais ao nível do mar, a temperatura naquela região vai ser influenciada, né, pela altitude. À medida que a gente vai subindo, elevando acima do nível do mar, a gente tem a diminuição dessa temperatura, porque você tem algo que é inversamente proporcional. Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura, né, que aqui a gente calcula em graus Celsius no Brasil. Então, quanto mais próximo à região litorânea, quanto mais próximo do nível do mar, maior vai ser a temperatura daquela região. Por isso que nas regiões litorâneas, né, nós temos esse calor mais extremo, enquanto que as regiões mais, de maiores altitudes, a gente vai ter uma temperatura menor, tá? Então, é inversamente proporcional. E olha só que interessante, quando a gente fala de altitude, a gente pode falar também da pressão atmosférica, né? Ela também é inversamente proporcional. A gente costuma, às vezes, achar, né, que a pressão atmosférica, quando está próximo ao nível do mar, quando está no nível do mar, ela é menor, mas não, ela é maior. A pressão exercida sobre, né, vamos pensar em pressão atmosférica como se fosse um peso, o ar pesa sobre você. Então, ao nível do mar tem mais pressão, tem mais peso em cima de você. À medida que a gente vai subindo, a pressão atmosférica, que é um elemento, né, ela influencia, ela compõe, na verdade, o clima, ela vai, à medida que a gente sobe, a pressão diminui e juntamente com a pressão, diminui-se a temperatura. Então, nós vamos ter essa alteração de acordo com a altitude. Um outro fator que vai influenciar são as correntes marítimas. Bom, essas correntes, pessoal, nós vamos ter uma umidade, né? Temos as correntes de conversões, então as massas de ar que também estão aqui, ó, juntamente com as correntes marítimas, vão influenciar, né, a temperatura local. Então, na região litorânea, a gente tem um frescor, né? Temos a umidade do mar que chega. Mas aí, geralmente, à medida que você vai subindo para a região
de maiores altitudes, para as regiões de maiores altitudes, você vai diminuindo as correntes marítimas, né? Ela não vai chegar em regiões continentais e nós vamos ter uma massa continental influenciando, né, o clima da região. Um outro fator extremamente importante para o clima é a vegetação. Lembra que eu falei lá do clima na Amazônia, que as árvores, né? As árvores fazem evapotranspiração, que é quando ela libera aquela água. Às vezes a gente acorda, a folhinha da árvore está toda molhada. Aquilo ali não é da umidade do ar, e sim da folha que está transpirando. É a árvore que está liberando aquela água. Então, essa umidade é extremamente importante. Então, a região que tem a vegetação mais abrangente, ela vai ter uma umidade maior. E nós sabemos que nós estamos mudando o clima, né, do planeta, principalmente influenciado pelo desmatamento. Então, o desmatamento na região da Amazônia, Pantanal, isso interfere sim na mudança climática do Brasil e também do planeta. Porque as ações antrópicas, eles são fatores que vão influenciar, que podem modificar o clima no planeta. Tanto sabemos que nós estamos vendo, né, o aumento da temperatura gradual aí acontecendo ao longo do tempo, devido à poluição, devido ao desmatamento, os diferentes impactos que a gente causa no planeta. Bom, o relevo também vai influenciar no clima, né, na formação do clima da região. Então, se são planícies, planalto, tudo isso influencia com relação ao clima regional, tá? Regiões litorâneas, geralmente na região do Nordeste a gente tem um litoral, né, mais úmido, com mais chuvas, e nós temos um planalto que faz com que a corrente marítima não chegue em regiões posteriores, e aí influenciando, né, e fazendo com que essas regiões de sertão nordestino não recebam tanta umidade. É como se ela formasse um paredão, literalmente, e aí nós não vamos ter essas correntes e essas massas sendo levadas para a região de sertão. Continuando aqui então, pessoal, o tempo, né, ele também vai ter os seus fatores, e ele pode mudar de uma hora para outra. Como eu falei para vocês, às vezes a gente sai de casa e tá um sol rachando, né? De repente, vem uma nuvem escura e cai aquele pé d'água, como se diz. Vai cair chuva e você é pego desprevenido. Então, o tempo é variável. É uma condição que vai mudar, pode mudar ao longo do dia e sofre diferentes influências. Quais são, né, os elementos que influenciam no tempo e faz com que ele sofra essas influências, né? O vento. Então, se está com ventos mais fortes ou menos fortes, isso vai influenciar. A umidade do ar, a chuva também vai influenciar, a temperatura, todos esses elementos aqui vão influenciar no tempo. Bom, agora nós iremos praticar qual que é a diferença entre clima e o tempo. Então, eu trouxe uma atividade aqui para a gente poder entender um pouco mais a diferença entre esses dois. Então, o que é clima e o que é tempo aqui? Abril iguala recorde de 2010 de temperaturas médias mais quentes desde 1880. Isso aqui é uma característica de clima ou de tempo? Vamos ver as demais. A 2 aqui, com aproximação de frente fria, há risco de temporais no sul. Isso aqui é clima ou tempo? Terceiro, chove a silêncio, porque a mesma chuva não faz ruído, senão com sossego. Então, são 3 frases diferentes e cada uma delas, né, vai ser de clima ou de tempo. Então, vamos lá. Na primeira, a gente vai ter a característica de clima, porque, olha, abril iguala ao recorde de 2010 de temperaturas médias. O clima regional é algo que não mudou, né? Já estava descrito que seria assim. Agora, com a aproximação de frente fria, há risco de temporais. Isso aqui é uma característica do tempo. Ele pode ser variável, altera ao longo do dia. E aqui na terceira, chove a silêncio, porque a mesma chuva não faz ruído, senão com sossego. Característica de tempo.
Bom, pessoal, tem algumas outras atividades aqui na nossa aula para vocês. Se ficou alguma dúvida, mande para a gente no nosso Tira Dúvidas que nós estaremos aqui para poder responder. Muito obrigada pela sua companhia. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.